De repente encontrou, criou... Quando saiu a pandemia, foi muito susto para todo mundo, né? E morrendo muita gente. A gente tinha um plano para salvar os funcionários muito fortes. E eu ajudei muito e ganhei muito prêmio hoje, que a gente, Unidos pela Vacina, a gente liderou um movimento, o Grupo Mulheres do Brasil, onde a gente, sem brigar com ninguém, sem buscar culpados, a gente foi as premissas que eu estou te falando, não busca culpado, é daqui para frente, vamos nos unir, reunimos com o IDV, com os varejos, as pessoas que estavam, tinha 4 agências de propaganda, muita consultoria, muito compliance, a Luísa que tem que ser a cara da campanha, né? Primeiro que eu ajudei a criar. Segundo que estava Mulheres do Brasil. E terceiro que eu era mais conhecida. E eu falava, em setembro nós vamos ter... Aí eu aprendi, fui estudar, que o único que poderia comprar vacina é governo federal até você ter 75% da população vacinada. E que era muito justo, senão só os que eram ricos podiam ser vacinados. Então não adiantava, a gente despachava com a secretária, com o ministro da Saúde, uma turma ia para Brasília para despachar, porque era eles que tinham que comprar. E eu falava, em setembro nós vamos ter vacinado, esse Unidos pela Vacina, junto com Unidos, com todos os movimentos, vão vacinar 75% da população. E eu recebia muita ligação. Falava, Luísa, você está ficando louca, você está pondo o seu nome em jogo, nós não temos nem vacina ainda, Mas eu sou muito clara das coisas quando eu pego uma causa. Eu dizia para essas pessoas, eu e mais 4.000 pessoas que estão trabalhando dia e noite aqui, vamos dizer para os nossos bisnetos, vamos deixar na história, que a gente não ficou de braços cruzados numa pandemia, porque é a maior pandemia que o mundo já viveu até hoje. Então, assim, eu falava, se chegar com 50, já está bom demais. Não é que nós chegamos com 80% em setembro, graças à união da sociedade civil, sem falar mal, sem brigar, e é isso que nós estamos precisando hoje. Uma grande união nacional, mundial até, para que a gente tenha o mundo que a gente merece. Também acho. Mas aí a gente estava... os desafios, você está falando que o varejo ele tem essa vantagem de se redirecionar com alguma facilidade, ou pelo menos com rapidez. Não, com rapidez, não é com facilidade, não. Com rapidez. Mas tem algumas coisas que acontecem que é meio fora do controle do varejo, por exemplo. Não, muitas coisas acontecem. Juro alto. Juro alto. Era o que eu ia falar. Juro alto. Olha, todo mundo fala do déficit. A gente estuda muito déficit, ninguém está falando do déficit, mas quando eu falo assim em todos os jornais, eu estou falando isso desde o primeiro dia, falei para o primeiro-ministro, falei para o segundo, é o seguinte, eu concordo que você tem que ter um controle de gasto, isso qualquer pessoa tem que ter, mas você também tem um país que tem que gerar emprego. O que vive um país em desenvolvimento? Da renda e do crédito. Nós não temos dinheiro para botar $2.000, como os Estados Unidos pôs, pós-Covid. Não tem. Até que, durante o Covid, foi muito rápido o que o Ministério da Economia fez. E o IDV até ajudou junto, todo mundo se uniu. Ninguém pode falar que, durante a pandemia, não teve medidas muito legais. Independente do governo, não, teve medidas legais. Mas acabou a pandemia, o Brasil não poderia manter isso tudo. E durante a pandemia, algumas áreas ficou muito prejudicada, que é a área de turismo, tanto é que eu recebo o prêmio de turismo, que eu fiz mais de 300 lives por turismo, porque eu não tenho nada de turismo, mas eu sou muito a favor do turismo para geração de emprego, e tem amiga tia Kaoki, que era do turismo, eu vi o que sofria, tinha muitas pessoas que eram donas de empresa de eventos, e realmente foi muito sofrido. Foi uma das áreas muito afetadas foi o turismo. E o turismo, se você perceber, ele levantou Portugal, ele dá emprego desde a pessoa que não tem cultura, que trabalha para levar as pessoas de táxis ou de qual lugar, para aquela que arruma os hotéis, que são como ele dá para o dono do avião. Então, assim, o turismo é uma área que... E os países em desenvolvimento, eles vivem do emprego. A renda é só um emprego. Então, não tem. Então, agora falando do juro. Eu concordo quando tem falta de produto.
Porque aí cada um quer pôr um preço e a inflação tem. O que nós estamos é com uma proposta de inflação de 3% muito baixa, e aí um tem que correr atrás disso, mas não, eu garanto para você que pode ter tido falta de produto na parte de alimento, nem falta, subiu porque não teve chuva ou porque teve chuva, mas eu não tenho falta de produto. Nós temos uma indústria que com a primeira... Então, assim, tem prejudicado muito, principalmente o pequeno e o médio. Entendo. Porque quando tem aumento de juros, o credit score muda. O credit score, minha gente, é aquele que libera as pessoas para ter o crédito. Todo mundo segura o credit score. E aí falta dinheiro na economia. Então, assim, falta dinheiro para eles pagarem. Então, eu acho que não tem... Continuo falando, vai dar muita polêmica o que eu estou falando aqui, mas eu não vou me omitir. O juro alto tem acabado muito com as empresas brasileiras e precisa, pelo menos, dar sinal que a gente vai ter um respiro aí, sabe? Nós estamos com, acho que, um dos 3 ou 4 maiores juros do mundo. Acho que salvo engano, em 2021 salta de 2% para 9% e agora a gente está beirando os 15%. Então é muito alto. De fato, assim, se eu não me engano, se não for o maior, top 3 maiores. Acho que entre os 5 ou 6, o Marcelo Silva tem essa pesquisa, mas tem no maior. Então, assim, eu acho que nós temos que ter outra forma de medir o déficit público, que não é subir no juro, porque se o varejo é o maior empregador, e os outros falam, está prejudicando o varejo, mas não é o varejo. Se o varejo não vende o que precisa vender, a indústria não fabrica, o transporte não caminha, o emprego não vem. O varejo é a ponta que sofre primeiro e que reage primeiro, como eu te falei, e que faz... Então, o pessoal fala, está prejudicando o varejo. Está prejudicando todo mundo, porque se o varejo não vende, a indústria não vende também. É uma questão de um carretel isso aí. E assusta também, já que a gente está falando disso, o lance esse que o Trump está falando, isso tem algum impacto no varejo, esse dos 50% de taxa e tudo mais? Eu acho que... Eu estou procurando não dar ibope muito para isso. Entendi. Tá certo? Porque eu acho que existe uma especulação grande. O Brasil exporta e importa muito menos para os Estados Unidos do que eles estão falando que a gente está prejudicando. Isso é dados. Não sou eu, não estou falando mal do Trump nem de ninguém. Se você vê, o que nós importamos e exportamos é muito menor do que estão falando aí. Então, como é que tem que ter esse déficit de lá? Agora, entra um jogo político que eu acredito que vão ter que entrar no... Por exemplo, nós levamos laranja para lá. Eles não têm como ter laranja. Aço. Mas laranja é uma coisa... O aço está lá dentro, acho que aí as empresas que estão lá dentro, né, que é um orgulho para nós, tem empresas tão grandes de aço, de JBS lá, que é o maior empregador, uma empresa brasileira lá, né? Tem que ser orgulho. Então, assim, o que eu estou tentando fazer é não dar conversa para esse assunto. Entendi. E eu acredito que o diálogo vai permanecer. E você percebe que ele fala isso, ele é um negociador, dá um pouquinho, ele volta... Não, ele volta toda vez. Ele retrocede. E eu espero que nós vamos ter muito diálogo para não acontecer isso, porque senão também... Uma coisa é clara, como eu escutei ontem a presidente do México, nós não podemos tirar a nossa soberania. Com certeza. O Brasil tem que ter uma soberania, como o México ontem ela falou. Vamos abrir diálogo, vamos negociar, tem que ser bom para os dois, mas a soberania e o México depende muito mais dos Estados Unidos do que nós. E eu escutei ela ontem falando. Todos estão respondendo a mesma coisa. A soberania não pode ser aberta, não pode ser negociada. Agora, o negócio nasceu para negociar, né? Tá bom, você está tomando prejuízo, o que nós podemos fazer, onde vamos atacar? Verdade. E não usar nenhum jogo político para que a gente possa chegar lá nisso, né? Porque o emprego no Brasil, não se esqueça que o Brasil tem uma desigualdade social gritante. E é através do emprego que dá essa dignidade. Sim, com certeza.